Acho que a maioria da galera já deve ter ouvido falar naquela série Stranger Things. Essa série, muitos dizem que foi inspirada em fatos reais. Inclusive, o nome original da série, e você acha a Bíblia da série, né? Pra quem nunca ouviu falar nisso, muitas vezes quando um roteirista apresenta para um estúdio um projeto de uma série, ele apresenta a Bíblia da série. Então, se você botar no Google Stranger Things Bible, você vai achar esse documento em PDF. E você vai descobrir que o nome da série não era Stranger Things, era Montauk, em referência ao projeto Montauk, que é uma teoria da conspiração, né? Esse projeto Montauk, os caras teriam criado uma maneira de pegar paranormais e encaixar a cabeça do cara com uma antena e fazer o cara conseguir espionar os russos do lado dos Estados Unidos. Então é mais ou menos o que a Eleven, que é a personagem do Stranger Things, faz, né? Ela entra numa dimensão espiritual e espiona os russos, só que enquanto ela tá espionando o general russo, de repente ela, nesse plano espiritual, ela encontra com um monstro que é o Demogorgon, né? Só que na história do Montauk é o Montauk Monster, né? Essa história do projeto Montauk é o nome de um lugar que existe lá em Long Island, onde tinha uma base do Departamento de Energia lá, junto com a aeronáutica, né? Que eles ficavam... Era o ponto mais a leste dos Estados Unidos, que eles ficavam com antenas tentando prever se vinha alguma aeronave alemã, um submarino ali tomando conta do Oceano Atlântico. Aí dizem que dentro desse projeto tinha esse projeto de soldados paranormais e tal. O livro que conta essa história como se fosse real é de um cara chamado Peter Nichols, chamado Montauk Project, Experience in Time. O projeto Montauk, Experiência no Tempo. Olha como é que o cara começa o livro, e eu achei muito maneiro. Ele começa o livro assim, ó. Neste livro, você vai ler coisas tão mirabolantes que eu não tenho condição de te exigir acreditar. Portanto, se você quiser ler como ficção, fique à vontade. Eu achei maneiraço, cara. Falei, claro, vou ler como ficção, pô. Não é não? É uma história maneira, igual você lê um livro aí de ficção e tal, de ficção científica, né? Falei, pô, honestidade do cara, né? O cara falou, meu irmão, minha história é tão louca que eu sei que você não vai acreditar. Então lê como ficção, pô, fica à vontade. Não vou ficar chateado. Lê aí, pô. E aí eu já tava com vontade de ler. Aí que eu falei, agora que eu vou ler mesmo. Porque o cara teve a honestidade intelectual de reconhecer que é muita piração, pô. Sim. Entendeu? E aí, o que você tá fazendo aqui no podcast? Tô fazendo aqui, eu tô falando, cara, piração, não tô falando existe, né, tal. Professor, sua fala me lembrou de um gancho passado, quando você tava falando sobre parapsicologia, e eu lembro de ter visto alguns casos, né, ou relatos, né, a gente não sabe se verdadeiros ou não, sim, de países, tanto na época da Guerra Fria, né, em que trabalhariam, em teoria, com parapsicólogos, ou pessoas que com isso, e até mesmo antes da Guerra Fria, na própria guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você tem alguma coisa que você consegue acrescentar? Eu posso ficar 3 anos falando sobre isso. Pô, fica à vontade. 3 anos. 3 anos eu não te prometo não, mas 3 horas com certeza. 3 anos eu consigo. Deixa eu lembrar como é que isso começa. Tem um oficial do exército americano já aposentado, deve estar com uns 74 anos, a idade do meu pai mais ou menos, chamado Joseph McMoneagle. Vou dar o nome dos caras do projeto, da pessoa, da base, vou dar o nome de tudo. Esse cara foi o agente 001 do projeto Stargate. Foi um projeto que foi conduzido pelo exército americano, se eu não estou enganado, no Fort Bragg, ou Fort Meade. E o projeto era o seguinte, os americanos, eles perceberam que os russos estavam usando paranormais para fazer espionagem. Eles falaram, pô, isso é palhaçada, né? Isso não existe. Até o dia que alguns códigos de lançamento de ogiva nuclear caíram na mão dos russos. Aí eles falaram, pô, o general traidor da pátria passou, né? E esses caras são sempre espionados, né? Todas as comunicações telefônicas e tudo, o cara é espionado. E eles viram lá nos registros que o cara não tinha conversado com ninguém mesmo. Aí os caras concluíram o seguinte, um malucaço falou, ó, sabe qual é o negócio? Quando o general dorme, o russo faz projeção astral, entra no sonho dele e pega as informações todas. Ó, cara, não, porra. Aí, porra, né? Calma aí. Aí você tá vendo o filme A Origem, né? Que é Inception. E tá usando mais algumas coisas também. Mas isso é anos 60, tá? Eu tô dando o nome do cara, Joseph McMoneagle. Eu não me lembro exatamente a patente dele, porque esse cara, eu não sei se ele era se ele chegou a ser oficial ou só chegou a sargento, porque ele tem
Ele tem uma credencial diferente que só tem lá nos Estados Unidos, que eu não me lembro. Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Esse cara... então os Estados Unidos começaram a falar, cara, a gente vai ter que desenvolver essa parada aí. E aí eles começaram a descobrir que tinha algumas pessoas tinham essa abertura espiritual. E aí o Joseph McMoneagle, ele começou a desenvolver um negócio chamado Remote Viewing, visão remota. Que o cara chega pra ele assim e fala, ó, é uma parada muito louca, porque eles fazem sistema duplo cego. Igual, o que é duplo cego? O cara tá pesquisando um medicamento, aí pra ter um quadro de referência, ele tem que ter o medicamento original e o falso, né? O placebo. Uhum. Então, alguém entrega pro médico um comprimido e o médico não sabe se aquele comprimido é o falso ou é o verdadeiro. E ele entrega pro paciente e o paciente também não sabe. Então, os dois estão no escuro. Tem que saber. Pra não influenciar. Porque às vezes o cara toma um medicamento que é só de açúcar e melhora. Então, isso acontece muito, né? Por isso que eles têm que ter o placebo e o duplo cego. É. O esquema deles é assim, cara. O cara chegava pra ele, ele desenvolveu essa técnica. Tô dando o nome do cara. Eu só não lembro a patente dele, não sei se ele chegou a virar tenente, major, não sei. Ele tem uma patente diferente, chief, não sei o quê. O cara chegava pra ele e entregava um bilhete pra ele. Ele falava que era a resposta. Aí o bilhete fechado, dentro do envelope. Ele pegava uma folha de papel e escrevia 49. Dentro do bilhete estava quanto que é 7 vezes 7. Entendeu? Ele não podia nem ler o bilhete. É nesse nível a parada. É uma parada insana. É louco. E aí, ele participou de um projeto chamado Projeto Stargate, do exército americano. Foi comandado durante muitos anos por um general chamado General 3 Estrelas, né? Acho que é Major General lá. Lá nos Estados Unidos é Major General, né? Albert Stubblebine era o nome. Esse cara chegou a ser o chefe da inteligência do exército americano durante muitos anos. E ele tinha um orçamento grande para desenvolver isso aí. Os caras, eles dizem assim pro Joseph McMoneagle, né? Eles falam, pô, vocês só resolviam 20% das missões, pô. É tipo assim, aquelas histórias, onde é que tá Saddam Hussein? Tá escondido. Aí o cara pegava uma folha de papel e desenhava onde é que ele tava a imagem. Uma maluquice. Então esses caras são... É um negócio impressionante, né? Ele já apareceu em programas de televisão fazendo isso ao vivo. O cara chegou já, aí já é um coroa, né? Um vovozinho. Falou, ó, o nosso repórter está lá em Londres, num determinado local. Uhum. Desenha onde ele tá. Ele desenhou certinho o prédio atrás, a ponte, não sei o que, o cara em pé. Parada absurda, assim, não faz sentido. E aí quem não quer acreditar vai falar, foi combinado. Lógico, pô. Aí... Falaram pra ele, pô, mas o seu pelotão lá Ele chamava, o apelido era Soldado Jedi, né? O seu pelotão só resolvia 20% das missões, pô. Aí sabe o que ele falou? Peraí. Se você falar assim, você me quebra. Tudo que a inteligência do exército não conseguia resolver, eles mandavam pra gente. Dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Muda totalmente a estatística, assim, né? Isso, você resolver 20% dos irresolvíveis. Isso. Esses caras hoje, eles se reúnem pra procurar crianças desaparecidas, meu. Eles sentam e começam a desenhar onde é que a criança tá, mano. Isso chama visão remota e é coisa antiga do exército americano. Sensacional. É incrível. Isso tá num livro chamado Os Homens que Encaravam Cabras. Que virou um filme, Os Homens que Encaravam Cabras, só que eu não sei porquê. O filme Os Homens que Encaravam Cabra é comédia. Pô. Eles fizeram uma comédia em cima de uma história real. O outro, que é junto com o Joseph McMoneagle, que é um grande personagem da visão remota, é o Major Ed Dames. Ed, né, de Edward, Dames. Dames é D-A-M-E-S. Esses caras dão aula disso no mundo hoje. Que eles já foram pra reserva, né, eles dão aula. E esse projeto começa... na Universidade de Stanford, num instituto chamado SRI, Stanford Research Institute, com um cara chamado Hal Puthoff, que é um engenheiro e físico de alto nível. É parada de alto nível, né? Coisa de analfabeto, não. Tô dando os nomes dos projetos, o nome das pessoas, é parada que é documentada, existe, os caras dão demonstrações públicas aí.
E aí entrou uma parte mais maluca. Esses caras, o general Albert Tobelbine disse que os soldados dele tinham capacidade de matar uma cabra só olhando pra cabra. Explodiu o coração da cabra. Por isso que o nome do livro é Os Homens que Encaravam Cabras. Os caras ficavam o dia inteiro olhando pra cabra. A habilidade era o cara chegar ao ponto de ele conseguir explodir o coração da cabra só olhando. Que isso. Por isso que é Os Homens que Encaravam Cabras. Eu nunca vi eles fazendo isso. O cara que escreveu o livro, o John Ronson, que escreveu o livro Os Homens que Encaravam Cabras, ele disse que ele viu o cara fazendo isso com o camundongo. Ele ficou olhando o camundongo caiu. Não sei se era adestrado, né? Se é um combinadinho. Ele tá na fase do experimento aí. Ele tava... camundongo, ratazana, gambá, né? Gato, cachorro, cabra. Daqui a pouco é boi, né? Elefante. Ele é o estagiário. O Megazord, ele pega já o mamute, já. Pô! Cara, isso é muita maluquice, mas, pô, pesquisa aí, galera. Cara, é um negócio... O mundo é muito estranho, mano. O mundo é estranhíssimo, é uma parada muito doida. E a outra habilidade que eles tentavam desenvolver é passar pela parede. Porque o cara chegava e falava assim, olha, a parede é um conjunto de átomos. E entre eles tem espaço. Você é um conjunto de átomos que entre eles tem espaço. Se concentra que você vai passar por dentro. E aí os caras diziam que os top conseguiam fazer isso. Eu não sei, que eu nunca vi, né? E nem sou top. Também nunca fiz. E nem sou top. Nunca fiz, né? É igual uma vez que eu tava falando dessas teorias aí de que o cara faz sexo com o demônio. Uhum. Aí o cara falou, pô, você acredita nisso? Eu falei, pô, não sei, né? Às vezes existe. Aí o cara falou, mas você já fez sexo com o demônio? Aí eu falei, por que você nunca fez, não? Ele riu pra cá. Eu tava na piscina com o cara no churrasco, o cara quase se afogou na piscina de tanto rir. Porque eu não falei que eu fiz, né? Eu falei, mas por que você perguntou se você nunca fez? O cara riu pra cá, pô, se engasgou. Eu levo na brincadeira, né, cara? Sim. Mas assim, eu gosto de pesquisar, né? Eu sou curioso. E você vai achando essas histórias. Eu tô dando o nome dos caras, cara. General Albert Stubblebine, Joseph McMoneagle, Major Ed Dames, Fort Meade, Projeto Stargate. Tá tudo ali, cara. Tá tudo documentado. Hoje, com a lei de acesso à informação, tem tudo, mano. Você vai ver que são coisas mirabolantes. Sabe quem participava desse projeto? Aquele maluco que entortava a colher, o Uri Geller. Sim. A história do Uri Geller, cara. O Uri Geller tem um monte de mancada que ele deu, de coisa que ele errou. Mas o Uri Geller é a história. O que a história dele diz, a biografia dele, ele é israelense, né? Ele era do exército israelense. O pessoal disse que no quartel, cara, passava assim os tanques, os blindados, ele encostava no blindado e ele desligava. Chegava aí, pessoal, se liga só. O tanque parava. Ele acendia a luz, só olhando a luz. E aí, o que aconteceu? Ele previu um atentado terrorista que aconteceu nas Olimpíadas de Munique. Que os caras sequestraram o time de Israel e mataram os judeus lá, né? E aí ele previu e ele alertou o governo de Israel, eles não acreditavam, isso é viagem, esse cara é maluco. E aí aconteceu, e ele chegou pro exército de Israel e falou, ó, eu nunca mais trabalho pra vocês. Porque vocês não acreditaram em mim, as pessoas morreram. Aí ele foi trabalhar pra CIA. E trabalhava como espião paranormal da CIA. O livro, Os Homens que Encaravam Cabras, começa o John Ronson entrevistando o Uri Geller, mano. Então, assim, é um negócio muito maluco. E aí você percebe, cara, que, segundo alguns, a magia, ela foi a primeira arma de guerra, né? Porque imagina, se for real, um cara conseguir a alma dele sair do corpo e ele entrar numa sala sem ninguém ver e ver uma conversa. Lógico. É o sonho da espionagem, pô. Eles dizem que eles conseguem fazer isso, né? Então, muitas dessas coisas que a gente vê em filme, de X-Men, Dr. Xavier, né? Lendo a meio dos outros, essas paradas, parece que não é tão deslocado da realidade, não. Foi o Hans, ele mandou aqui, ó. Olá, Daniel, poderia comentar sobre o CERN e a relação dele com o apagão que teve aqui no Brasil em 2009 e o avião que teleportou quando aconteceu esse evento? Muito se fala em ele ser um Stargate. Sim. O que seria um Stargate? Portal. Essa é a última pergunta, então, meu irmão. Beleza. Tu tá próximo da sua liberdade. Então, pode responder à vontade, que eu te prometo que essa é a última. Bora, tá? Já que falou que o assunto é bom. É bom pra caramba. Então, aquele gásinho que tá aí no final, cara. Eu tô pensando aqui. Cara, esse assunto tem várias entradas, várias abordagens. Cara, segundo algumas teorias, o CERN, que é o acelerador de partícula que fica lá
entre a Suíça e a França, né? Que tem ali o LHC, que é o grande colidor de hadrons. Ele é o fruto ele é consequência do trabalho do Experimento Filadélfia. O Experimento Filadélfia foi uma tentativa que a Marinha Americana tentou fazer uma camuflagem numa embarcação. Eles colocaram umas bobinas eletromagnéticas dentro do navio para ver se o navio ficava invisível aos olhos humanos. Mas o que, segundo a teoria meio conspiratória diz, é que eles teleportaram o navio de um lugar para outro. E a partir daí surgiu, por um lado, o projeto Montauk, que eu já falei, por outro lado, o CERN, né? Que, segundo o filme Anjos e Demônios lá do Dan Brown, é um negócio que pode abrir um portal dimensional aí. E por isso o cara falou que pode ser um Stargate. Stargate, você abre um portal dimensional como se fosse um buraco de minhoca, uma ponte de Einstein-Rosen, que conecta dois lugares diferentes no universo. Alguns outros dizem que o CERN, quando ligarem ele de verdade mesmo, ele vai iniciar o apocalipse. Então, é um assunto interessante pra caramba, cara, porque tem muito misticismo envolvido. Lá no CERN tem uma estátua de Shiva Nataraja, que é o destruidor de mundos. Já filmaram a galera fazendo uma espécie de ritual, assim, com roupões escuros ali no CERN. Então, o CERN realmente guarda um mistério gigantesco. Quem gosta de estudar essas teorias malucas, estude o projeto Filadélfia e o projeto Montauk, depois você vai estudar o CERN e você vai olhar o CERN com outros olhos. Assim, uma dica legal para quem gosta de garimpar esses estudos aí. A gente vai deixar aqui para nossa parte 2 também, né? Pode ser. Para falar sobre o projeto Filadélfia, até porque tem duas coisas relacionadas ao projeto Filadélfia que também dão um assunto muito longo. Sim. Que são as pessoas envolvidas. Exato. Porque tem os projetos do Nikola Tesla, que eu imagino que também dá muito assunto para seguir, e do John von Neumann, que era envolvido no projeto da Segunda Guerra Mundial. Nem fala, cara. Né? Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, não o Tesla, mas o von Neumann. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele. O cara era um gênio, né? Ele é um gênio, Ele e o Willard Van Orman Quine, né? São os caras gênios da matemática que trabalharam nesse projeto todo, né?